Amém. Vamos orar, né? Pedir para a irmã Yáscara aí orar por nós. E depois da oração a gente já começa, tá bom, irmãos? São 8h05. Amém. Vamos lá. Nosso Deus, nós glorificamos, Senhor, o teu nome, nós Amém. bendizemos a ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado até aqui, Senhor. Tivemos um dia na tua presença, Amém. Senhor. Nós agradecemos por essa bênção de estarmos, Senhor, juntos, de estarmos estudando a tua palavra, Pai Amém. querido. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos limpe nessa hora, que o Senhor esquadrinhe os nossos pensamentos, ó Deus, que o nosso coração seja limpo por ti, para que cada etapa desse estudo, Senhor, fique gravado em nossos corações e que nós possamos, Senhor, ser usados por ti como vaso, Senhor, nas tuas mãos, para que a sua palavra seja disseminada, Pai querido. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja retirando de nós tudo que não glorifica o teu nome, Senhor, e que a sua bênção seja sobre o seu servo, pastor Anderson, que através dele o Senhor nos conceda conhecer mais, Senhor, da tua palavra, abençoando, Senhor, a cada um de nós que separamos esse Amém. tempo para estudarmos a tua palavra. Nós assim, Senhor, te pedimos também por aqueles que ainda hão de entrar no grupo para o estudo, que o Senhor esteja tirando todas as dificuldades, para que possamos juntos, ó Deus, nos enchermos da sua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças e paz aos santos que entraram, Cicinho, sua família, Francisco, família, né, os irmãos que já estão aí, as irmãs. Irmãos, vamos abrir Números capítulo 14. Números 14, versículo número 14, nós vamos ver a partir leva a partir do versículo 18. Amém? Nós vamos deixar aberto aí no 18. É uma recapitulação, já que faz mais de 15 dias que a gente não se vê. Nós estamos na parte de Números, e sempre é bom nós lembrarmos, nós estamos falando do livro da Bíblia, que fala sobre o período de caminhada até chegar à Terra Prometida, já estamos perto. E a aplicação básica, né, e quase que instantânea com a vida da igreja, com o caminhar em Cristo, é que, mesmo tendo sido tirado das mãos de Faraó, que representa Satanás, mesmo tendo sido lavado pela palavra, pela água do batismo, representada pelo Rio Jordão, pela palavra representada pelas palavras de Moisés ao povo, nós ainda temos muito o que aprender na caminhada. Eu acho que a maior falácia, né, para quem não tem muito costume com essa palavra, a maior mentira que nós contamos para nós mesmos é não entender que, ao nos convertermos, nós não somos um produto pronto. Não somos um produto pronto. A maioria de nós não tem essa consciência, entende? Ou por questões de pregações que a gente escuta, ou porque a gente lê, já falei isso aqui algumas vezes, eu, particularmente, com 16 para 17 anos, quando eu li a carta de Paulo aos Coríntios, dizendo, Coríntios 5:17, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, aquilo me trazia uma angústia, porque eu não sabia como nova criatura, se eu continuo com essa mente tão antiquada e velha. Mas quando nós caminhamos um pouquinho e compreendemos que aquele versículo não é mentiroso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós somos nova criatura, sim. Paulo vai discutir esse assunto em Romanos. O velho homem, o novo homem, o Adão, está em Cristo. O problema é que nós nascemos de novo e deveríamos
deveríamos andar, a expressão que a Bíblia usa é em novidade de vida, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Mas não é fácil esse caminhar em novidade de vida. É necessário entender que o Egito ficou para trás. É necessário não ter saudade da cebola, do pepino. É necessário compreender quem é o Senhor. E nós vamos passar por mais 2 capítulos que, se você disser assim, irmão Anderson, como a gente poderia, quais palavras a gente poderia resumir o capítulo 14, o 15 e o 16? Que palavras a gente poderia trazer nesses capítulos 14, 15 e 16? Desobediência é a palavra que está em xeque nesse momento. A outra, que nós vamos ver várias vezes, murmuração, que nós tratamos desde o começo do 13, e a pior de todas elas, rebelião, rebeldia. Hoje nós vamos falar de novo, porque 13, 14, 15 e 16, digamos assim, são esses degraus. Descontentamento, vontade de voltar para o Egito, murmurações com Deus de Israel, não dão ouvidos ao que Deus diz através de Moisés, e aí gerou-se momentos de rebeldia. E Deus vai tratar com esses assuntos. Para nós relembrarmos, para quem não estava na nossa última reunião aqui, a aula, como desejar chamar, em Números 14, versículo 18, Moisés lembra uma coisa: o Senhor é longânimo. E eu queria te lembrar disso, e eu me lembrar. Um dia que eu ou você estivermos em alguma situação, se nós por acaso algum dia formos pegos em alguma ofensa contra Deus, ou o Senhor de alguma forma estiver tratando a nossa vida em algum aspecto, lembre-se, eu e você precisamos lembrar. Deus é longânimo. Se ele chegou aonde chegou com os israelitas, e muitas vezes chega na minha vida e na sua, é porque todas as oportunidades de não fazer aquilo já te foram dadas. Mas você não viu. Você não quis. Eu não quis. Eu entrei numa situação quando eu tinha 17 para 18 anos, e a situação se desfez. Quem reúne comigo sabe melhor dessa história. Quando eu tinha 20 anos. 20 para 21 anos. E aí eu passei 10 anos, talvez, da minha vida sendo tratado pelo Senhor por algo que eu não quis ouvir. Eu lembro que nesse período, várias vezes, pessoas chegaram para mim e disseram assim, mas não é, você está vendo que não é. Eu lembro que um irmão chegou para mim e disse assim, Deus me disse que não é. Quantas vigílias eu fui, quantos amigos, pastores, pregadores, sentaram comigo e disseram, mas todo mundo está dizendo que não é. Eu disse, porque vocês não conhecem. Deus me disse que é. Ou seja, eu não ouvi ninguém. Ninguém. Ao momento que Deus disse, bem, já que tu não vai ouvir, então eu vou ter que tratar-te de alguma forma. E aí o Senhor começou. Dos meus 20 e poucos anos até os meus 30 e alguma coisa, foram, e ainda colho, tratamento de Deus. Demorou quase 10 anos para Deus dizer assim, pronto, agora eu vou pensar em fazer alguma coisa através de você. Vê se você agora me ouve. Mas quando nós passamos por algumas coisas, claro, tem situações que Deus está nos provando, tem situações que Deus está trabalhando nosso caráter, tem situações que são provas de Deus para nós, para que possamos crescer. Mas estas situações que eu estou falando, que ocorreu na minha vida, e essas que nós vamos falar hoje, a paz, meu amado Jefferson, beijo, meu lindo, te amo. Essas situações, elas são muito difíceis. Por quê? Porque são situações de pecado, sabe?
Deus fala, você não ouve, não ouve, não ouve, não ouve. E Deus, por amor, precisa tomar uma atitude. Por amor a você e por amor a quem te conhece. Para que ele não seja visto como um palhaço, um Deus que não tem autoridade sobre nada. Entende? Então, essas situações que nós vamos ver hoje são situações aonde, aos poucos, isso vai crescendo. E é um alerta para nós. É um alerta para nós. Se de alguma forma Deus já disse algo para você em sonho, ou através de um irmão ou de uma irmã, ou de uma ministração, e você continua obstinado, nós temos que tomar cuidado. Eu lembro de um irmão, pregador amigo, de Sergipe, que ele gostava de dizer que a nossa vida cristã, muitas vezes, é como um animal no pasto. Está lá. Só que esse animal está no pasto e está amarrado por uma corda, porque tem dono. E esse animal brabo, ele tem hora que se rebela contra o dono. E era assim Israel, e em alguns momentos Israel se compara a um animal brabo que não pensou. E esse animal sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Só que ele esquece que ele tem dono. E quem está com a mão na corda é o Senhor. Em um dado momento, o Senhor vai puxar a corda. E ele vai ter que ouvir. Muitas vezes, nós só vamos acertar as nossas contas lá, como um filho pródigo fez, né? Comendo bolotas no mundo. Mas que o Senhor nos ajude a, pela lavagem da palavra, nos alertar. Moisés diz que ele é longânimo e ele é. O versículo 20 desse mesmo capítulo 14 de Números, para quem entrou agora, diz o seguinte: e disse o Senhor, conforme a tua palavra, eu estou só revisando algumas coisas para a gente ir atrás dos próximos capítulos. Conforme a tua palavra, lhe perdoei. E aqui é bem interessante, porque isso aqui está falando de intercessão. Alguém que fica entre Deus e aquela situação. É um dom que alguns irmãos e irmãs têm. Moisés foi um grande intercessor. Agora eu queria que você, depois em casa, aonde você está, grifasse do 21 ao 24. Ou anote do 21 ao 24. Porque tem algumas coisas que eu não falei na semana passada, que de rápida a gente vai tocar aqui nesses versículos de uma forma um pouquinho mais aprofundada. A situação do capítulo 14 é a seguinte. A situação do capítulo 14 é: lá no início, os israelitas que pecaram contra o Senhor, que pediram carne, que se rebelaram, que se revoltaram, Deus tratou a vida deles de uma forma muito dura. E Moisés intercedeu. E nesse momento aqui, o Senhor está tratando, no capítulo 14, a falta de confiança dos espias. Os 10, que disseram, não, essa terra não é para a gente. E nós vimos na reunião passada que isso diminuía o Senhor. Porque foi o Senhor que disse que seria deles. Apenas Josué e Caleb disseram, se o Senhor disse que é nossa, ela vai ser. Aquilo para o Senhor era uma situação de, além de desobediência, desmerecer a palavra dita pelo Senhor. E o Senhor, do 21 ao 24, principalmente, vai decretar o que você precisa guardar, a razão de muitas vezes,
nós rodarmos no mesmo lugar e não crescermos espiritualmente. Ficar ali, em círculos, sabe? Não é nenhum demérito que eu vou colocar aqui, mas é um exemplo, infelizmente. Eu saí de Fortaleza há, eu acredito, quase 10 anos. Não sei, vou confirmar. Quantos anos? 15 anos, ficou fora? Amém. 15 anos. Minha esposa, que tem uma mente prodigiosa, disse que é 15 anos. Que ela fica ali na cozinha, mas é ouvindo tudo, viu? Fica ali ouvindo tudo. Então, assim, ela disse que não é 10, não, é 15 anos. 15 anos longe de Fortaleza. E tem pessoas que eu convivi aqui na fé, eu viajei, passei 15 anos fora, voltei, e a impressão que eu tenho é que essa pessoa está espiritualmente no mesmo lugar que eu deixei há 15 anos. Não há um crescimento, e eu não estou falando de, era membro, virou pastor, era membro, virou diácono, não é isso não é ser, teve até alguns que viraram alguma coisa aí. Eu estou falando de vida, de conhecimento, de ver Cristo na vida dele, amadurecimento na fé, falar menos bobagem, algumas coisas que não há. Infelizmente, o crescimento não houve. Aí depois eu começo a conviver com essa pessoa e eu percebo que é porque ela gira no mesmo erro. Ela não avança. E você vai já compreender melhor essa metáfora. Vamos para o versículo 21. O Senhor disse o seguinte: porém, Moisés, eu perdoei. Perdoe aí essa galera que a minha vontade era de acabar com eles. Parafraseando aqui, o que Deus fez lá no capítulo 13. Mas já que você intercedeu, eu não vou descer fogo, não. Não vou acabar com eles, não. Porém, olha o 21. Tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor enche a terra, é que todos os homens que viram, preste atenção, versículo 22. É porque tem muita coisa aqui que eu não vai dar para ficar aqui toda a reunião. Mas entenda, esse capítulo, esse versículo 21, 22, 23, 24, parece muito com Hebreus. Sabe aquele texto de Hebreus? Aquele que uma vez foi iluminado, que viu as verdades. Parece muito com aquele passo a passo lá de Hebreus. Aqui Deus está dizendo o seguinte, olha o versículo 22. Que todos os homens que viram a minha glória, presenciaram os meus sinais, o que eu fiz no Egito, e me intentaram 10 vezes. A gente lê rápido, não presta atenção. 10 vezes. Se você ler do capítulo 13 de Números para cá, essas 10 vezes não está aqui. 10 vezes eles me tentaram. Moisés, olha o seguinte, eu vou considerar a sua petição, te respeito, mas todos esses, olha a sequência, que me conhecem, que ouviram a minha voz, viram os meus sinais, e mesmo assim me tentaram 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Irmãos, eu queria pedir ao Espírito Santo que pudesse nos colocar nesse versículo. Somos nós. Há muita coisa para nós lembrarmos aqui. A quem mais é dado, mais é cobrado. Entende? Nós somos cobrados na medida do que vimos. Eu conheço um irmão que uma certa vez nós demos vários estudos na cidade, uma cidade de Valença, ali no Baixo Sul da Bahia, onde eu passei alguns tempos, ali perto de Boipeba, perto das praias do Rico. Eu ficava na banda dos pobres, mas só tem praia de rico lá. Morro de São Paulo, Valença, eu só ia lá dar aula, nunca entrei na praia. Mas assim, nós começamos um estudo, assim como esse aqui lá, que graças ao Senhor, onde nós moramos, sempre do Senhor consegue estabelecer um momento de estudo, e lá nós tínhamos presencial mais de 20 irmãos de várias localidades
igrejas, etc. E eu lembro que alguns irmãos começaram a entender e aprender alguma coisa. No final de uma reunião, um irmão me chamou no canto e disse: meu irmão, pelo amor de Deus, eu não venho mais. Eu disse: o que foi, amado? Ele: meu irmão, saber dessas coisas é horrível, porque aí eu tenho que fazer. Eu disse: sim, não é para saber? Tu quer viver na ignorância? Não. Ele: não, pelo menos se eu não souber, Deus não me cobra. Eu não quero. Vamos parar com esse negócio aí, porque assim, toda reunião é uma coisa nova. Eu digo: meu Deus, onde é que eu vou parar com isso? Tá tudo errado, é? Meu Jesus, me ajude. Eu disse: não, meu amado, se acalme, não é que tá tudo errado. Claro que não. O irmão tem Cristo, tem irmãos, tem a igreja que o irmão congrega. Não tá tudo errado, não. Não venha se desesperar com isso. Mas conhecer a verdade é necessário. Mesmo que você vai pagar por isso. Claro que vai. Naquele dia, nós que estamos aqui nessa reunião, seremos mais cobrados do que outros que não estão. Isso é lógico. Algumas coisas você não vai poder dizer que não sabia, não foi informado. É impossível que você... Tem irmãos que estão aqui há 2 anos, desde Gênesis, dia a dia, semana a semana. Nós vamos terminar lá Deuteronômio talvez no final do ano. Então serão 3 anos estudando 5 livros da Bíblia. É impossível que Deus não tenha feito você crescer um pouquinho. Então, sobre esse pouquinho a mais, Deus vai nos cobrar. Claro que vai. Então, é isso que Deus está dizendo a Moisés. Moisés, é o seguinte, esse povo me conhece, viu meus sinais, conheceu a minha palavra, ouve a minha voz através de você, mas não me dão ouvidos. Quem foi que disse que a terra seria dada? Foi eu. Como duvidam? Então, irmão, parece uma coisa simples, mas não. Deus vela com a sua palavra para cumprir. Desfazer o que ele disse é muito sério. Deus vela com isso. Então ele disse assim, olha, versículo 23, ele disse, não verão a terra de que a que os seus pais eu jurei. Nenhum daqueles que me provocaram verão. Não vão ver. Aí aqui eu quero que você respire, porque eu sei que há entendimentos diferentes aqui nessa sala, conhecendo as doutrinas que cada um de vocês pratica. Esse versículo, ele pode ser compreendido de 2 formas, e eu vou ser bem objetivo. A aplicação dele para aqueles irmãos que creem na perca de salvação, ele pode ser interpretado de que você pode ser um irmão que o Senhor te chamou, mas você, por não dar ouvidos ao Senhor, por não ouvi-lo e não prestar a ele a devida obediência, perder aquilo que o Senhor te deu. Não usufruir daquilo. Moisés subindo ao monte. Imagine, visualiza comigo, irmãos. A vida do Moisés, que nós não arrasta nem a chinela do Moisés. Nós, coitado. Irmão, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é o cara aparecer lá, junto com o Filho de Deus? É isso. Esse é Moisés. É o tamanho de Moisés. É o tamanho do Moisés. É muita coisa. Não é pouca coisa, não, meu amigo. É muita coisa. Imagine nós. Pastor, quando eu fazia a leitura do Novo Testamento, né, que a gente vê ali, porque a lei de Moisés, tudo um respeito, aí eu ficava pensando, né, mas quando você vai para o Pentateuco, cada vez que você lê, você fala assim, meu Deus, o cara ficava lá com Deus, Deus falava para ele, sabe? Muito grande. Rapaz, muito esse grande. homem realmente, muito grande. Sabe? Moisés foi o único que teve essa experiência, né? Você lê o Pentateuco, o tempo todo Deus está falando com ele. Isso. O tempo Moisés todo tem uma ele está importância. dando as orientações. É maravilhoso, muito maravilhoso. Isso, minha Áscara, muito bem colocado.
Moisés é uma figura única nesse momento, nesse Pentateuco. Então, se Moisés, ó, irmãos, eu estou falando de Moisés, não é do irmão Antes, nem da irmã Yáscara, não, Moisés. Se Moisés, nós vamos ver lá na frente ainda, teremos essa reunião, mas vamos lembrar desse fato. Se Moisés, que fez e conversava com Deus face a face, que apareceu no Monte da Transfiguração, que o Senhor disse que foi fiel em toda a sua casa, e nós vamos ver esse fato, por ter feito algo que o Senhor discordou, pois mexia no plano eterno, eu vou parafrasear o fato. Deus disse assim, Moisés, sobe aí, Moisés. Sobe naquele monte lá. Aí Moisés subiu. Moisés, viu? Não é Jefferson, não. Nem Anderson, não. É Moisés. Com toda essa bagagem. Mas ele desobedeceu uma ordem direta. Sobe aí, Moisés. Aí Moisés subiu. Lá do alto, Deus disse assim, olha para aquele lado lá. Aí Moisés olhou e disse, sim, Senhor, o que é? As Campinas, tá vendo? Ô, Senhor, que terra maravilhosa. É tudo isso aí que o Senhor prometeu para nós. Ele disse, para nós não, porque tudo não vai entrar, não. Irmão, quando eu lia isso, eu ficava com a raiva de Deus, quando era novo convertido. Eu dizia assim, mas para que fazer isso com o homem? Mandar o homem subir para ver o negócio. Quem não falou com ele lá embaixo? Eu ficava estressado com isso. Mas quando você vai compreender o caráter de Deus, você percebe que Deus precisava mostrar a Moisés que era real o que ele perdeu. E você acredita que no tribunal de Cristo nós não veremos, não? Veremos, irmão. Então, se você é do outro grupo que crê na segurança da salvação e nós lutamos pelo galardão, pelo reino, para reinar com Cristo, o que está acontecendo aqui é nós podemos não reinar com Cristo. Sabe? O senhor disse assim, Anderson, Francisco Anderson da Silva, vem cá. Aí eu aparei, diga, senhor. É você que morava lá? Tal. Sim, senhor, sou eu mesmo. Cadê meu galardão? Ele vai dizer, peraí, tenha calma, não é assim não. Não é assim não. Vamos ver aqui como é que você está. Lembra do dia tal, dia tal? Não, senhor, lembro não. Não, peraí que eu vou refrescar sua memória. Olha para ali que eu vou abrir um telão na tua frente. Olha lá. Olha como é que tu estava ali, ó. Lembra no dia que eu disse A e tu fez Z? Lembra no dia que eu mandei um irmão lá falar com você e você disse assim, quem é esse doido para me dizer nada, rapaz? Nem nasceu ontem, sabe de nada. Lembra? Pois é. Isso aqui seria o seu galardão, mas tu não vai receber não, amigo. Tem coisa para acertar com você. Vamos lá? Vamos acertar? E aí, minha amada, meu amado, é por isso que o Senhor diz lá naquela passagem que ele disse da oferta. Enquanto estamos no caminho, aqui, livro de Números, nos acertemos com o Senhor e com os irmãos. Não adianta, não queiramos, queiramos mesmo, eu e você, não nos deixemos enganar. Tudo que fizermos no nosso corpo contra Deus, toda palavra, todo ato, toda ação, tudo vai. Paulo escreve isso aos Coríntios na sua primeira carta, pelo menos umas 5 vezes de forma diferente. Tudo ficará patente, revelado diante do tribunal de Cristo. Tudo. Não adianta se esconder, não querer, porque nós vamos ter que enfrentar aquele que está sentado no trono. Vamos ter. Voltando para cá, saindo um pouco da aplicação, o que é que Deus diz aqui a Moisés? Moisés, eu vou perdoar, eu não vou exterminar eles, porque você me pediu, e eu te considero, Moisés. Mas tem uma coisa, não vai ficar assim. Eles ouviram, viram,
caminharam, mas preferiram não me querer. Irmãos, é uma decisão. Lembra quando nós falamos lá, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser. É uma decisão. Você pode dizer não para o Senhor, no sentido de ser trabalhado, de dar ouvido ao que ele te pede. Agora, assumirá as consequências. Assumiremos as consequências. Aqui Deus deixou claro, eles vão assumir as consequências. Moisés diz para eles, versículo 23, não verão a terra de que seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram. Ninguém. Verso 24, porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito. Aleluia. Irmãos, tem duas coisas bem interessantes no versículo 24 sobre esse assunto que precisa nos alegrar, mesmo com a dificuldade dessas duas coisas, mas precisa nos alegrar. A primeira qual é? Aqueles que obedecem da forma como o Senhor quer, muitas vezes são poucos. Não é um grande grupo. Não é uma grande expressão. Leia lá Apocalipse, que você vai ver que o grupo que resiste, que não se vendeu a Satanás, e etc, 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 é uma pequena expressão que não negou o seu nome. Uma pequena expressão. Se você ler a história da igreja, sempre, desde o século IV e V, antes da reforma, depois da reforma tinha os valdenses, e tem tantos grupos que às vezes a gente pensa só que são anabatistas e tal. Não, não. Não eram só luteranos e anabatistas, não. Tinham outros tantos irmãos. Irmãos unidos, irmãos de Plymouth. O Senhor sempre terá uma expressão aonde você congrega mesmo, de pessoas que não se rendem a não obedecer sua vontade. E essa reunião, ela tem desde o início uma intenção. Qual? A intenção básica é conhecermos as Escrituras para sermos melhor para o Senhor. Aqui a intenção não é ouvir a Bíblia e lembrar da mulher, do marido, do vizinho. Ah, esse irmão precisava estar ouvindo isso. Não, quem precisa estar ouvindo isso sou eu que estou aqui. Sou eu que preciso ouvir isso. Não é o A, o B e o C. A palavra precisa me lavar. Eu preciso compreender que na caminhada eu preciso ouvir o que ele disse, lembrar do que ele fez. Israel pecava nisso. E o Senhor aqui disse não. Mas Josué e Caleb, mas Caleb tinha outro espírito. Convicção. Acreditava. E aí ele coloca no versículo 24, e perseverou em seguir-me e eu o levarei à terra em que entrou. Queria que você pegasse essa frase, ó. E, por quê? Caleb teve outro espírito, ou seja, Caleb ouviu a minha voz. Caleb ouviu o que eu disse. Caleb aprendeu comigo. Por causa disso, eu o levarei até a terra. Eu queria que, em nome de Jesus, você conseguisse fazer o link. Em nome de Jesus, você conseguisse fazer o link pelo Espírito de quê? Esse eu o levarei até a terra mostra que aquele que começou a boa obra, ele é quem vai terminar. É ele quem nos conduz. Entende? É ele quem nos conduz até lá. Só é necessário que você creia, que nós nos apossamos da palavra do Senhor, creiamos no que ele diz. Aí é necessário. Entende? Porque se nós não crermos, para nós as coisas ficam bem mais complicadas. Avançando aí, no versículo 28. Versículo 28, eu não vou ler todo, até o 34. Para quem não sabia,
explicando por quê. Aliás, antes de eu ir para o 28, o versículo 25, a maioria dos estudantes de hebraico entende o seguinte: eles estavam na porta. Na porta é uma força de expressão, entenda. Eles estavam às portas de entrar na promessa de Deus. Porém, contudo, todavia, devido não crerem no Senhor, a maioria deles, e o Senhor precisar tratar a vida deles, a palavra é: eles agora vão rodear, não vão entrar. Pega outro caminho. Irmãos, não existe, isso segundo afirmações de vários geógrafos, geólogos e etc. Não existe nenhum caminho reto que demore 40 anos para chegar. Não tem esse caminho em direção reta que eu demore 40 anos para chegar. Então, como essas pessoas ficaram 40 anos no deserto? Rodando em círculos, sem perceber. Por quê? Porque o Senhor disse, vamos lá para o versículo 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné e filho de Num. Mas deixa eu ler o 29, que pode ser que você não saiba. Eu sei que talvez todos aqui conheçam, mas talvez você não saiba. Versículo 29 é importante para você não afirmar uma coisa que às vezes tem pregadores que erram no púlpito. Qual é? Só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Não, não é isso, não é verdade. Você pode até dizer o seguinte: na terra prometida só entrou da geração que pecou, daqueles que tinham aquela idade, o Josué e o Caleb. Aí sim, aí é verdade, tá bom? Todos os que tinham a idade de Josué e Caleb, que pecaram contra o Senhor esperou que morresse. Eles esperaram que morresse. Onde é que está isso? Versículo 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós foi contra mim. Resumindo aqui para você, foi assim, ó. Deus disse assim: Moisés, quem tem mais de 20 anos, que não honrou o meu nome, não entra. Vai morrer aqui. Vai rodar até morrer. Essa foi a conta de Deus. Os demais que tinham menos de 20, que nasceram durante esse período, entrou muita gente. Então, assim, a afirmação às vezes é fora de contexto, tá bom? E aí, na continuidade, Deus vai tratar isso com eles. Versículo 35 diz o seguinte: eu, Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação. Então, eles morreriam, não entrariam, circulariam. Aí foi o que o povo fez? Desobedeceu a Deus. Subiu para entrar. O que foi que aconteceu? Versículo 39. E falou Moisés isso ao povo, e o povo ficou triste, claro. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Lembremos de uma coisa que eu aprendi há mais de 15 anos e nunca esqueci. Que naquele momento para mim foi novidade. O fato de você ficar triste não quer dizer que você se arrependeu. Entende? Há uma diferença entre ficar triste e metanoia, que é mudança de mente. A diferença. Se meu pai... Quantas vezes, o pessoal aqui que tem a minha idade, quantas vezes você briga com seu filho, ele fica triste, mas não muda nada. Daqui 10 minutos vai fazer a mesma coisa. Mas na hora ficou triste, porque desobedeceu o pai, deixou o pai triste e tal. Então não quer dizer que toda tristeza ela trouxe mudança ao seu ser. Não. Eles ficaram tristes, contristados, mas imediatamente foram fazer o que Deus disse que não fizesse. Então, tristeza não quer dizer que você ouviu Deus.
Você pode até chorar, oh meu Deus, me arrependo, tal. Você vai saber que ouviu ao Senhor é quando a sua atitude muda. Ah, aquele irmão mudou. Mudou por quê? Mudou porque chorou e ficou triste quando reclamaram com ele? Não. Mudou porque mudou a mente. Ele agora age diferente. Aí sim. Isso é para mim e é para você. Só há mudança quando mudamos de atitude. Quando o Senhor nos traz essa palavra e ela nos pega e a gente muda de atitude. Mas somente derramar uma lágrima quando estamos tristes e tal, isso aí não é mudança. Segura um pouquinho mais aí, uns 20 minutos, que nós vamos dar continuação. O Disney levantou a mão. Diga, Disney, meu lindo irmão. Pode falar. É o tempo que eu bebo um gole de água. Irmão, esse comentário aqui que entrou na Terra, o de 20 anos, aqui ele classifica o sexo também, se foram homens, se foram também mulheres também. É uma boa pergunta, só que eu já lhe digo que ela não tem uma resposta centrada. Nós não sabemos se todas as pessoas que murmuraram contra o Senhor e seguiram a palavra dos 10 espias, todas são homens ou são mulheres. Eu acredito que são de ambos os sexos. Tá bom? Eu não acredito que foi só homem que disse, não, vamos ficar do lado dos espias. Não acredito. Porque o problema é que essa palavra que os espias trouxeram enfraqueceu a fé da Assembleia. Né? Eles disseram, eles são gigantes e nós, diante deles, somos como gafanhotos. Então, assim, respondendo a sua pergunta mais de forma objetiva, eu, particularmente, acredito que são homens e mulheres. Não são somente homens, não somente mulheres, tá bom? Vamos lá. É bom. Seguindo, irmãos, aqui, ainda no capítulo 14, eles desobedecem, sobem a terra que Deus disse para não subir, lá tinha amalequitas, matam eles, morre logo um bocado. Moisés disse, não subam, eles subiram, desobedecendo o Senhor, e lá faleceram. Mas eles não tinham ficado tristes? Por que não obedeceram? Não obedeceram. E nós precisamos dizer essa lição para nós. É por isso que tem uma expressão, eu tenho um amigo que gosta de uma expressão que está lá em Romanos, se não estou enganado, em Romanos ou é Coríntios, eu vou pegar essa expressão. Esse dia eu tratei ela aqui numa reunião familiar, uns 2 meses. Paulo usa a seguinte expressão pelo Espírito, tristeza segundo Deus. Quando essa tristeza me leva a Deus, ela muda o meu caráter, ela é bem-vinda. Mas quando eu fico triste só porque eu fui humilhado, ou porque eu perdi um cargo da congregação, seja lá o que for, isso não muda muita coisa na sua vida, infelizmente. Agora, se a tristeza te levou a Deus, te fez enxergar melhor a miséria que você é e o quanto você precisa melhorar, aí sim, essa tristeza vai produzir vida. Mas não é sempre que isso acontece, infelizmente. Tá bom? Capítulo 15. Depois falou o Senhor a Moisés. Nosso querido Francisco Nunes gosta muito dessa expressão, né? Falou de novo, falou mais uma vez, porque eu gosto de conversar com o Nunes, que o Nunes diz sempre assim, Deus sempre tem o que falar. Deus gosta de falar. Ele gosta de conversar. Deus só ficou calado com Jó para tratar a vida dele, mas ele gosta de falar. Agora com Jó não. Deus queria tratar a vida dele, não disse nada, só falou lá. Mas também com Jó, quando Deus começou a falar, Deus disse, agora tu se cala e eu falo. Você fica calado. Fecha a boquinha. Números capítulo 15, Deus volta a falar e diz no versículo 2, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhe, quando entrar na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Deus não usa a expressão, pode ser que eu dê. Se der certo vocês entrar. Não, irmão. É certo o que Deus prometeu. Amém? Que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Não há problema. Não há problema com o que Deus disse. Amém, irmã Sandra? Não há problema com a palavra de Deus.
Se ele disse, ele tem uma responsabilidade de cumprir. Nós não precisamos nos preocupar. Né? O problema, muitas vezes, é termos a certeza se ele disse. Se foi ele que disse. Mas se você tem certeza, ele é fiel para fazer isso. Totalmente fiel. O início do capítulo 15, eu não vou cansar vocês, Deus vai explicar do versículo 2 até o versículo 12 alguns sacrifícios que nós estamos vendo em Levítico. Então, não vou passar por aqui, porque ele vai dizer o bezerro, o bode, faça assim, leve acolá e tal, e eu não vou chover no molhado, que o Francisco já tem feito isso com a ajuda do Espírito Santo. O irmão Anderson... Diga, Sandra, fica à vontade, minha irmã. O que o irmão falou neste instante está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Pode ler, minha amada, pode ler. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém. É isso aí. Paulo entendia de tristeza, viu, irmãos? Não sei se os irmãos talvez os irmãos nunca fizeram esse estudo, mas você parar para estudar só o quanto Paulo sofreu, minha amiga, meu amigo, você vai ver que o que você passa não é nada. Nada. Se você começar a estudar, Paulo é abandonado pela família, abandonado pelos irmãos, abandonado pela igreja. Paulo é dado como morto 3 vezes, chicoteado, rejeitado. Paulo disse que pensou em morrer algumas vezes. Imagine um homem do nível do apóstolo Paulo, com todos os dons e capacidade intelectual, estudante nas melhores academias teológicas que poderiam oferecer. Teve de Deus a revelação através de Pedro, Tiago e João, e mesmo assim, sofreu ao ponto de desejar a morte. Então, se você um dia tiver sentimentos de morte até, ou de tristeza, não se ache que você é menor, mais fraco, é um miserável. Não, irmãos. Nós estamos no mesmo caminho. Agora, é verdade que Paulo sofreu tudo isso? É. Mas também é verdade que o mesmo Espírito que habitava em Paulo habita em você. O mesmo. Amém? Então, assim, se o mesmo Espírito que habitava em Paulo habita em você, Deus que sustentou Paulo também nos sustentará em tristeza, mesmo que por ela passemos. Aqui no capítulo 15, até o versículo 13, são vários tipos de sacrifício. E o versículo 14, eu grifei aqui para nós falarmos, diz assim: quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, tratem ele da mesma forma. Deus está dando algumas diretrizes. Vocês vão entrar na terra. Quando entrar lá, o sacrifício é esse, é isso, é isso, é isso. Por quê? E aí eu preciso aqui, em nome de Jesus, que você tenha a mente de Cristo, porque isso não é crítica de A nem de B. É para nós. Entendermos o quê? Nós precisamos saber como Deus quer que nos comportemos nessa caminhada. Deus tem diretrizes. Como é que Deus quer que seja feito a sua vontade aonde eu congrego, aonde eu reúno? Qual a vontade de Deus na minha vida? Nós temos que ter clareza, irmãos, que Deus não nos jogou aí, Israel, vocês vão entrar na terra prometida, agora lá, cada um faça o que quiser. Não. Isso aí vai acontecer no final do livro de Juízes, quando eles estão pecando, e cada um fazia o que dava na cabeça. Aqui Deus disse, olha, vocês vão entrar na terra, mas o sacrifício é esse, esse e esse. Versículo 14 e 15 é: se um estrangeiro de outra cidade morar com vocês, ele vai ter que se adaptar ao regime de vocês. Ele vai ter que ser tratado assim, assim e assim. Ou seja, só marquei isso para entendermos as diretrizes do Senhor. Aí ele vai falar das primícias, das leis,
versículo 34 do capítulo 15. 34. E puseram em guarda, portanto, ainda não estava declarado o que se deveria fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará. Eu fiz questão de ler esses 2 versículos, porque quando você lê o capítulo 15 todo, se você leu, tem um homem que resolveu trabalhar no sábado. Deus disse aqui que não era para fazer isso. E esse homem foi trazido à situação. Desobedeceu a tua palavra. E Deus disse, tal homem tem que morrer. Irmão, mas por que você está trazendo isso para a gente? Porque você precisa, eu e você, nós precisamos aprender a conhecer Deus. Senão você vai cair naquela conversa de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e matador. O Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso e de glória. Essa expressão que eu já ouvi em púlpitos, ela é uma heresia absurda. Por quê? Porque quando você diz isso, você está dizendo que Deus muda. E Deus não muda. Amém? A Bíblia diz que Deus não muda. E não é que Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há nem sombra de variação. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ninguém vai dizer de Deus, mas tu lá no Antigo Testamento era de um jeito, agora tu é de outro. Não, não aceite essa palavra, que ela não existe. Ela não é bíblica. Ela destrói alguns textos bíblicos. Deus não muda. Um dia um irmão, quando eu terminei a escola bíblica, disse, mas Deus no Novo Testamento, ele não mata. Eu disse, Ananias e Safira, o que foi? Se engasgaram? Pelo amor de Deus? Mas depois dele não morreu mais ninguém. Não, por várias questões que você precisa estudar. Mas não dizer que Deus muda, que Deus agora é bonzinho e no Antigo Testamento ele era mauzinho. Não existe. Deus é um só. É o mesmo. Agora, nós temos que estar preparados para os ataques. Quais são os ataques? Dizer que Deus mandava matar porque queria. Não! Eu comecei essa reunião dizendo, Deus é longânimo. Entende, irmãos? Deus é longânimo, mas o Senhor precisa ter ordem na sua casa. A disciplina aqui era dura e severa, pesada. Era nós ocidentais, aqui da América do Sul, que nascemos no século XIX, século XX e XXI, claro que nós vamos achar estranho. Vamos achar. Não vou dizer que não vamos. Imagine nós vivendo nesse tempo. Disney, por favor, Disney. Pegue ali o irmão Anderson, Cícero e o pessoal que está nessa reunião. Bota ele ali na rua, pedra para cima, tem que morrer. Mas Deus fazia isso? Sim. Então ele é mau. Não. Ele não é mau. Ele é correto. Deus não tem o culpado por inocente. Aquilo que Deus diz, irmãos, não pode ser manipulado, não pode ser desobedecido somente porque eu quis. Não é Deus que mudou na sua santidade e cobrança. Somos nós que gostamos de ver Deus, mas não é que ele não seja. Nós gostamos muito de ver Deus como um papaizinho, como aquele que me bota no colo, me bota para dormir, aquele que me ama e me acalenta de noite. Deus é tudo isso, mas ele é justiça e é fogo consumidor. É isso que ele é também. Eu gosto quando o irmão Francisco lembra. Você não tem na Bíblia uma expressão dizendo 3 vezes, ele é amor, 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 mas você vai ter que ele é santo, santo, santo. Ele é justo. O protestantismo que somos nós, diferente dos judeus, perde um pouco do temor a Deus. Brinca-se com Deus, tem piadas com Deus, até irmãos. Fala-se o nome de Deus por qualquer coisa. Eu não quero aqui dizer que você precisa agora endeusar o nome Yahvé.
como algumas seitas por aí já têm feito. Não! Mas nós precisamos compreender que nós não estamos tratando com qualquer um. Nós estamos tratando com o Criador dos céus e da terra, que a sua vontade é soberana. Ele, na palavra, diz, eu mato e faço viver. Quando? Quando eu quero. Quem vai contestar é você? Sou eu? Agora mesmo, nesses dias atuais, ou todos nós não somos confrontados com essa pergunta? Claro que somos. Por que tem irmãos que são curados do Covid e outros que Deus leva? Eu não sei, ele quis. Eu não tenho o que falar. Esse dia um irmão muito agoniado porque perdeu a pessoa que ele amava muito. Ele disse, irmão Anderson, obrigado pela palavra, irmão, eu estava precisando, mas nós não podemos esquecer da negligência humana. Os médicos atenderam ele de forma errada e por isso o entubamento foi errado. Então dizer que foi Deus, eu não sei mais o que pensar. Eu disse, querido, o inverso também não é verdade? Eu conheço uma irmã que foi ter um bebê aonde todo mundo dizia que lá é um matadouro. As mães vão ter bebê lá e morre a mãe, morre o bebê, morre todo mundo. E por que essa irmã entrou? Foi otimamente atendida, teve o bebê dela e hoje fala muito bem desse hospital. Porque Deus quis. Por que não teve negligência humana lá? Então, respeitando as afirmações e colocações do sofrimento de cada um, eu digo sempre assim, para que o meu coração descanse, eu prefiro ficar dizendo aquilo que Jó disse. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não sabia explicar outra coisa. Por que que tomou? Por que tu enterrou 10 filhos, Jó? Deus tomou. Mas foi ele que deu. Ele tomou. Não sei. Agora pergunta para Jó se Deus explicou por que matou 10 filhos. Não. Não. Ele quis. Quis mostrar algo na sua vontade que serve para nós. Então nós temos que entender que quando a Bíblia diz mate, quando a Bíblia diz daquele povo não deixe vivo nem as crianças, é um versículo forte. Você vai ler isso lá em Samuel. Ó, vocês vão invadir essa terra, Deus falando. Desse povo não é para deixar vivo nem as crianças e nem os animais. Aí você lê, meu Deus, isso é Deus, é? Mandando matar criança e os animais? Como é que pode? Pode. Para não contaminar o povo dele. Exatamente. Exatamente, mãe Ascra. Deus sabe o que está fazendo. Por mais que pareça para nós uma loucura, pareça para nós algo maluquinho, religião maluca, não é. Deus é centrado. O que você precisa crer, meu irmão, é que Deus não mata por matar e não deixa viver por deixar. Ele tem um propósito. Nem que seja que o nome dele não seja levado em vão. Ele quis. E se algum de nós quiser contestar com Deus, talvez a gente escute que, para mim, Jó, a partir daquele momento, ficou calado. Uma das primeiras perguntas para Jó, onde é que tu estava antes de eu te formar no ventre? Meu Deus do céu. Até hoje não tem teólogo que responda. Onde é que tu estava antes de eu te formar no ventre? Aí os espíritas que querem ser um evangelho mais evoluído, aí diz, eu sei. Sabe de nada. Quem sabe é quem criou todas as coisas. Vocês inventam. Sabe de nada. Pastor, eu estava aqui pensando, né? O Senhor, na verdade, ele criou as leis por causa da rebeldia, né? Sim. Do povo. Então, ele criou as leis.
e essas leis tinham que ser cumpridas. Amém. Então, Amém. o que ele fazia era pelo não cumprimento dessas leis. Aí eu fico assim, lembrando, domingo passado a gente estava reunido lá na casa de minha irmã, aí o genro dela disse assim, a gente tem um netinho de 3 anos, né? Ele falou assim, eu queria que ele obedecesse de primeira, mas a gente fala uma, ele não fala, faz 2, não faz, faz 3, e ele continua fazendo. Aí tem que levar punição. Por quê? Ele tinha que obedecer de primeiro. Aí, você está falando agora, eu falei assim, realmente, né, Deus era assim, a gente tinha que obedecer. Era de primeiro, não tinha que negar, nem que fazer diferente. Isso, Era do jeito e a que Deus irmã, queria. isso, e a irmã disse uma coisa antes dessa sua fala, que serve para que nós entendamos ainda mais o fato. Qual é? E Deus fazia isso para que não contaminasse os demais, ou seja, para que eles vissem que a desobediência gera uma correção. É um dos papéis do que nós chamamos hoje de disciplina. A disciplina é para recuperar o indivíduo, mas não somente isso. É para sinalizar para a Assembleia que quem não anda conforme as Escrituras merece disciplina. Claro que sim. Aí o Senhor, no versículo, Yáscara, no versículo 38, irmãos, eu vou pedir mais 10 minutinhos, porque ainda falta 5 para as 9. A gente começou 8h10, tá bom? Só um pouquinho mais de tempo para terminar pelo menos o 15. No versículo 37 diz, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, nas bordas das vestes, façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas punham um cordão azul. Isso lembra muito, lembra aquele fato lá quando o anjo da morte passou, se ele visse o sangue nos umbrais da porta, eles não entrariam ali, porque sabia que aquela pessoa era do Senhor. Aqui o Senhor mandou que aquele homem fosse apedrejado, e o Senhor deixou claro que aquilo era uma lição. Ele disse, agora Moisés, diz ao povo, arregaça a calça, faz uma banha, bota um cordão azul no Novo Testamento Antigo representa o céu celeste, ou seja, caminhar segundo a direção do Senhor. Versículo 39, e as franjas vos serão para que, vendo-as, lembreis de todos os mandamentos do Senhor. É isso que o Senhor não está matando porque ele quer matar, ou porque ele acha aquilo legal. Oba, vou mandar matar uma pessoa apedrejado. Vou assistir um apedrejamento. Que bom. Claro que não, irmão. Quando chegar um filho do diabo falando isso, manda ele ler o capítulo todo. Capítulo todo, Deus diz, olha, apedrejar a pessoa, apedrejar. Agora, deixa eu explicar para vocês o que é que vai acontecer. Vocês vão colocar na banha da calça dos vestidos de vocês um tecido azul para que vocês lembrem do mandamento e isso não ocorra mais, porque eu não quero matar. Eu não quero que isso aconteça. Não foi para isso. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a lei ela é severa para o desobediente, para aquele que quer ir contra ela. Mas para aquele que não quer, é proteção. Claro que é. Versículo 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejai ao vosso Deus. Não é à toa, irmãos. Em nome de Jesus, entenda que os versículos de ensinamento desse assunto da santidade vêm logo depois do apedrejamento. É para você que está aprendendo hoje explicar para quem acusa Deus que Deus não é um matador. Pelo contrário, Deus é um cuidador das suas promessas, daquilo que ele faz. Agora, Deus não vai deixar que o povo vire um bacanal. Faça o que quer. Se ele disse para não trabalhar no sábado e o homem foi, e ele tinha dito que trabalhar no sábado é passível de morte, e a morte é apedrejamento, ele tem que cumprir com o que ele disse. É a mesma coisa, o Disney diz pro filho dele assim, ó, não mexe nessa tomada.
Almino mexe. A segunda vez, Disney disse, se tu mexer aí, eu vou te bater. Se o menino mexer de novo e ele não bater, o menino não vai acreditar que ele vai bater. Não vai. A menina vai dizer, papai diz, mas não faz. Eu vou tentar de novo. Entende? É isso que vai acontecer. Agora, quando ele mexer na segunda vez, o Disney, vem cá, meu filho, em nome de Jesus, conhece a sandália havaiana do Espírito Santo? Não, eu vou te apresentar. Ela vai ser ungida agora no vosso bumbum, que tem mais carninha. Vamos lá? Pá! E o que foi, papai? Eu falei a segunda vez, você ia apanhar. O menino vai absorver. Quando ele olhar para a tomada, ele vai dizer, epa, aquela tomada ali produz chinelada, não vou não. Era isso que Deus queria. Olhou para a banha de vocês aí, a banha da calça, lembra do fio azul? Tu vai lembrar do apedrejamento que eu mandei fazer. E eu não quero que isso aconteça de novo. Esse é Deus, é longânimo. Ele não pensa em matar, ele não pensa em acabar. Agora, o Senhor precisa de regras para caminhar com o seu povo. Amém? Versículo 41, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu, o Senhor vosso Deus. Peço aos irmãos que leiam o capítulo 16, para nós vermos essa rebeldia do Datã e do Abirão. Nós não vamos conseguir ver ela hoje, porque tem muitos aspectos para trabalhar nela. Devemos levar uma reunião só com 16, tá bom? Agradeço aos irmãos que vêm sempre aqui. Vou pedir o Disney para orar por nós. O Disney já está pedindo perdão ao filho dele. Ó, meu filho, eu vou te bater, mas tem misericórdia. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, o Cícero, o Lindão, um beijo. Depois que o Disney orar, irmãos, o Senhor abençoe cada um de nós. Amém, Disney? Ora aí por nós, meu santo. Amém. Amém, Jesus. Santo teu nome. Amém, Jesus. Tem que abrir o teu áudio, Disney. Amém, Jesus. Travou aí? Não estou escutando. Parou tudo, foi. E acho que travou tudo. Tchau, Cida. Dá o pessoal aí, ó, Cida. Dá tchau. Santo Deus, Pai maravilhoso e eterno, obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua graça, misericórdia, pela tua palavra nesta noite, pela vida do teu servo, Anderson, por cada irmão aqui reunido nesta noite, Senhor. Meu Deus bendito, soberano, graças te damos, Senhor, que tem feito e continuará fazendo em nosso meio, para a glória de Deus Pai, dos Filhos e do Espírito Santo, que vive e reina Amém. para todo sempre. Amém. Pai do Senhor. Amém. Paz, meu irmão. Pai do Senhor. Amém, Paz, meu abençoado. irmão. Graça e paz a todos. Paz, meu irmão. Pai do Senhor. Paz. Amém, irmão. Pai do Senhor. Pai. Paz, meu irmão. Que isso, você está fazendo? Papai, eu vou